Eu já tive um relacionamento uma vez onde que eu ficava completamente bem quando ela estava por perto. E nessa época onde que eu namorei essa pessoa, foi a pior época da minha vida, a pior escolha da minha vida, o pior momento da minha vida foi esse, de ter aceitado um certo namoro. Só que com o decorrer do tempo, eu sentia que o mundo era cor-de-rosa quando ela estava por perto. Eu sentia que eu precisava dela para ser feliz, para amar e ser amado e tudo mais. Só que isso não precisa nem dizer que é uma coisa horrorosa. Porque quando seu coração cria laços com o coração da outra pessoa, quando ela decide perder o interesse em você, quando ela decide cortar o relacionamento, sabe? Quando ela acaba perdendo o afeto por você, parece que o mundo desmorona. E dentro do seu peito surge um vazio enorme que suga seus sentimentos. O que foi isso que aconteceu comigo? Porque quando ela agiu de forma que ela perdeu o interesse em mim, de uma forma mais rígida, mais grossa e tudo mais, quando parecia que o amor tinha se esfriado e ela decidiu cortar o relacionamento, simplesmente eu comecei a sentir um vazio no meu peito. Era como se fosse um buraco que engolia minhas emoções. Eu não tava conseguindo sentir vergonha, sabe, medo, nem nada, sabe? A única coisa que tava no meu peito era uma dor. Era uma sensação que nunca parava. E era muito ruim, era um vazio que eu tava tentando preencher. E eu comecei a esperar por mensagem, comecei a orar, a sofrer, mas só que olhando para o passado, eu percebi que eu fiz não era só por conta da falta dela, mas principalmente pelo vazio emocional que eu tinha sentido, pelo aquele vazio que eu não estava conseguindo suprimir. E depois de tudo isso, a gente não sabe mais como se sentir bem quando ela não está por perto. É horrível essa dependência. Você chega em casa e imediatamente procura alguém para conversar, mas ninguém responde, então você começa a sentir aquela sensação de vazio. Já aconteceu isso com você? Você sente que você precisa da outra pessoa para ser feliz, para amar ou ser amado? Não teve aquela situação de que você queria tampar esse vazio com um amigo, com uma namorada, mas acabou não conseguindo? Você procura aquela companhia, não com amigos, mas com uma forma de não se sentir mais esse vazio. Não acha horroroso? Não acha horroroso chamar um amigo ou ter uma amizade com um amigo só pra tampar um próprio vazio? Não acho uma coisa certa a se fazer. Então você fica olhando o celular, esperando aquela mensagem, então você sente aquela ansiedade quando alguém demora pra responder. Já aconteceu aquela vez lá que você mandou aquela mensagem, ou a pessoa ela viu e não respondeu, ou a pessoa não viu e não respondeu, fingiu que não viu. Não já aconteceu essa vez? Aí você começou a mandar uma mensagem atrás da outra. Nossa, cara, é horroroso isso. A dependência emocional de outra pessoa é uma coisa machuca muito, sabe? E, enfim, e a pessoa também ela não consegue aproveitar os momentos sozinho, sabe? Essa dependência da outra pessoa pra ser feliz e tudo mais é uma coisa horrorosa. Porque quando eu namorava ela, eu dizia várias vezes que ela era o meu remédio. Porque depois que eu tinha namorado ela, depois de algum tempo, eu comecei a se sentir mal. Eu comecei a tomar atitudes erradas, sabe? Coisas babacas. Porque quando eu namorei com ela, minha cabeça era uma cabeça de uma criança, sabe? Eu não sabia o que era amor, não sabia o que é amar, sabe? Eu não sabia de nada. E eu tava fazendo muita coisa errada, falando coisa que não devia, eu tava agindo completamente como um babaca, sabe? Por conta que eu tava começando a sentir uma coisa ruim dentro do relacionamento. Uma sensação, eu comecei a ficar mal. E eu dizia pra ela, você é meu remédio, é você que me ajuda e tudo mais. Pois quando eu comecei a namorar ela, tudo na minha vida piorou, sabe? Tem aquela frase, quando Deus quer te abençoar, ele coloca uma pessoa, e quando o inimigo de Deus quer te amaldiçoar, ele coloca uma pessoa. Foi exatamente isso que aconteceu. O foda disso tudo é que quando a pessoa corta laço com você e você procura refúgio, só que o refúgio sempre foi ela. Coloquei um pouco errado aqui, mas o foda é quando você namora uma pessoa e ela é o seu refúgio, quando corta esses laços, você tende a procurar um refúgio. Só que o refúgio é ela, então, sabe, não dá certo, entende? Você procura algo que não vai conseguir. O problema começa quando seu bem-estar depende dessa presença. A ausência da pessoa começa a parecer até mesmo abandono. Você deixa de simplesmente sentir saudade e começa a sentir desespero. Parte 2. Você começa a se perder no outro. Nesse relacionamento, eu não sabia o que era namorar, como eu disse. Então eu agi de forma mais educada. Naquela época eu não sabia o que era namorar. Então o que que eu fiz naquela época? Eu tentei agir tipo, com super.
cortesia, não é cortesia, mas eu tentei agir como um cavalheiro, vamos dizer assim. Eu tentei ser o máximo educado possível, eu tentei, sabe, fazer tudo com amor, agir com amor, sabe. Vezes que ela queria jogar vôlei e eu não queria jogar vôlei, eu tirei, sabe, minha vontade pra jogar com ela, mesmo quando eu tava mal, sabe. Eu tava meio que fazendo o mundo girar em torno dela, talvez. Em outras palavras, já que eu não sabia o que era amor, eu tava dando tudo que eu podia. Então eu fiz isso naquela época. Mas aos poucos, os próprios interesses meus começaram a desaparecer. Os meus interesses, minhas vontades, eu mesmo estava me suprimindo para aumentar a vontade dela, vamos dizer assim. Até que chegou um momento no relacionamento onde que ela vinha aqui em casa e fica jogando no meu computador, sabe? E eu senti tipo, pô, cara, você veio aqui na minha casa pra ficar jogando um joguinho no meu computador ao invés de dar uma atenção pra mim, sabe? Meio foda, sabe? E tudo começou a girar em torno dela, como eu coloquei aqui. E dando seus próprios sentimentos e dores. Eu guardava tudo pra mim. Eu pegava aquilo e guardava tudo pra mim. Tudo girava em torno dela. Mas o mundo sempre foi apático para quem sofre disso. É uma verdade. Quero que você preste atenção. Seja relacionamento ou não, o mundo ele sempre foi apático sobre isso. Os memes, a falta de empatia e principalmente se for o namoro. O que eu tô querendo dizer? Eu vi uma vez um meme de um grupo de pessoas, sabe, dando risada, com um texto em cima. Olha lá aquela pessoa que quer se suicidar por conta de namoro. Eles não sabem que em nem todos os casos a pessoa é idiota, só é ignorante. A escola nunca nos ensinou a amar. O mundo nunca disse que ia namorar. O que se quer é o amor. Eu era apenas uma criança que não sabia lidar. Eu era apenas uma pessoa que sentia um vazio, que sugava minhas emoções. O mundo, ele sempre zoou, sabe? Zoou essas pessoas lá que dão tudo de si no relacionamento e no final não dão certo, sabe? Outra pessoa apanhada. O que eu tô querendo dizer é que o mundo sempre foi apático nesse requisito. No requisito de quando a pessoa ela sofre por amor, o mundo meio que zoa, sabe? Muitas vezes ela tá tentando tirar esse vazio do peito, mas ninguém nunca ensinou. Ninguém nunca falou que é amar. Ninguém nunca, sabe, ensinou, ou sei lá, ela nem desenvolveu maturidade. O que eu tô querendo dizer é que muitas pessoas, elas não vão te ajudar, sabe? O mundo nunca nos ensinou isso pra gente. O mundo nunca nos ensinou a como a gente pode ser feliz com a gente mesmo. A escola não ensinou, o mundo não ensinou, sabe? E esses comentários, esses memes de tipo, a pessoa que vai se suicidar por conta de namoro, sendo uma coisa, como posso dizer? Há uma coisa deplorável, há uma coisa de dar risada, uma coisa abominável. Porque eu tenho uma pessoa lá que eu conversava bastante que teve uma época que essa pessoa, a pessoa também, ela já era adulta naquela época, vamos dizer assim. Uma adulta mais ou menos assim, adulto, ou talvez um pouquinho velho, mas aquela pessoa, ela namorava uma pessoa lá, e só que aconteceu uns casos lá, tururum, em que, sabe, cortou o relacionamento e ele teve vontade até mesmo de tirar a própria vida. Sabe, o que eu quero dizer é que é uma coisa que não pode ser levado na brincadeira. Eu acredito que o amor ele mexe tanto com as nossas emoções que você não pode simplesmente usar isso como piada. Tem gente que é besta e tá namorando uma pessoa que não merece, tá tudo na cara, e de vez em quando não é. Ou de vez em quando é o meu caso. Eu fui apenas uma pessoa ignorante, que não sabia o que era o amor. E aconteceu no que aconteceu. Porque o que matou mais pessoas no mundo não foi as doenças nem as guerras. O que matou mais pessoas no mundo foi a ignorância. Você tem que entender essa coisa. Você não sente falta apenas da pessoa. Você sente falta de quem você consegue ser quando ela está por perto. Quando ela vai embora, você não sabe o que fazer com você mesmo. Tá conseguindo me entender? Essa dependência que a gente cria na outra pessoa e que o mundo nunca nos ensinou a lidar com isso é uma coisa horrorosa. Talvez você tenha aprendido a procurar nos outros aquilo que não encontrou em si mesmo. Talvez quando você foi crescendo, percebeu que você estava tentando procurar, talvez você tenha aprendido a procurar nos outros uma coisa que aquilo não nasceu dentro de você. Talvez você nunca aprendeu a se amar e quando namorou uma pessoa que fala que te ama, você meio que tentou procurar uma coisa naquilo que não encontrou em si mesmo. Outro exemplo, talvez você tenha medo de descobrir como se sente quando ninguém está te validando. Sabe, é uma coisa horrorosa. Ou talvez é por isso que qualquer afastamento parece muito maior do que realmente é. Parte 3. Aprenda a estar com você. Mas eu preciso te dizer uma coisa, que o mundo não te diz. Deus nunca nos ensinou
Deus nunca nos criou para ser dependente das outras pessoas. Deus não chegou e criou você e disse: meu filho, tá vendo aquela pessoa, você vai ser totalmente dependente dela. Não, Deus não disse isso. Deus nunca nos criou para procurar a felicidade nas outras pessoas. A gente sempre foi e sempre será dependente de Deus. Porque uma coisa que eu descobri na minha vida é que o maior erro da humanidade foi tentar ser independente de Deus. O maior erro da humanidade foi tentar procurar uma coisa na outra pessoa que muitas vezes aquela coisa deveria estar dentro dela. Exemplo, o amor. Muita gente procura amor nas outras pessoas, mas não em si mesmo. Muita gente procura a paz na outra pessoa, mas não em si mesmo. E o horroroso disso é que quando você está passando por um momento difícil, muitas vezes, sabe, você deixa Deus de lado, entende? Você me esquece que Ele está ali te ajudando, que Ele é a única pessoa que vai te escutar. Escutar de um caso, exemplo, escutar que você foi traído sem zombar com a sua cara, entende? O vazio que eu senti foi por conta do relacionamento, foi por conta das emoções. Ele não, pelo amor de Deus, quando ela tinha terminado, foi como se eu tivesse perdido a capacidade de ser feliz. Quando eu corri atrás dela, não era para correr atrás dela em si, mas era para correr atrás de mim. Então eu comecei a fazer caras para Deus naquela época. Comecei a perceber como ela era uma pessoa horrível, comecei a ver que ela não era o amor da minha vida. Porque depois que aquela época aconteceu, depois que eu sofri aquilo ali, eu tava num estado tão ruim. Depois que o relacionamento terminou, eu tava num estado tão ruim, sabe? Eu tava destruído emocionalmente e eu tentei procurar solução. Eu fui pra até uma pessoa lá de uma igreja, aquela nome daquela igreja, Igreja Universal, que me chamou lá uma vez e falou umas coisas meio nada a ver, que Deus quer que você largue seus sonhos para viver de evangelho, sabe? Que você largue as suas coisas e tudo mais. Sabe, eu tava procurando um refúgio no lugar errado. Então essa igreja é muito isso, né? E foi nesse momento que eu comecei a fazer várias cartas para Deus e percebi como ela era uma pessoa ruim. Era uma pessoa que não tinha maturidade. Era uma pessoa que, sabe, não dava o amor devido a outra pessoa, sabe? É uma pessoa que é praticamente uma criança em corpo de adolescente, né? Porque naquela época eu era adolescente. Era nada mais do que uma criança no corpo de adolescente. Eu percebi que não era isso, eu olhei a família e tudo mais. E, sabe, eu vi que não era isso, ela não era aquilo. Era apenas os sentimentos. E depois que eu fiz essas cartas para Deus, eu até comecei a me sentir um pouco melhor. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: para ser feliz, não precisa de um relacionamento. Você tem que entender uma coisa, presta atenção. Para você ser feliz, você não precisa da outra pessoa, das outras pessoas. Para você ser feliz, é você escolher ser feliz. É você escolher dar um sorriso. É você decidir que você vai ser feliz. Claro, se você não ajudar as outras pessoas, sua felicidade vai ser baixinha. Mas quando você escolhe ser feliz e ajuda as outras pessoas, sua felicidade começa a subir cada vez mais. Presta atenção. No mundo, quando Deus nos criou e quando buscamos encontrar essa pessoa, Deus sabe quem é essa pessoa. Existe apenas uma pessoa no mundo que conectaria o seu coração e Deus sabe quem é. O que eu tô querendo dizer? Não namore a outra pessoa para ser feliz ou por conta que ela te ame. Porque no mundo, quando Deus criou, quando você escolheu ou falou, eu quero namorar, Deus ele sabe qual é a pessoa certa para você. O que eu tô querendo dizer é o seguinte: não namore uma pessoa só para não se sentir sozinho, só para se sentir amado. Não faça isso. Deus sabe que você sabe, não, Deus sabe que no mundo existe o amor da sua vida. O que eu tô querendo dizer é que dê valor a quem merece valor. Não volte a mandar mensagem ou olhar para ela se a outra pessoa nem. Não importa mandar mensagem se ela nem sequer valoriza, sabe? Não dê valor a pessoas que não te dão valor. E principalmente quando você estiver passando por um momento difícil, quando esse vazio no seu peito estiver muito grande, desabafe. Entregue para Deus. Pode fazer como é que eu fiz, que é fazer cartas para Deus. Pode fazer isso. Antes de sequer, presta atenção, antes de que você pensar em procurar alguém para preencher esse vazio, para preencher esse grande vazio emocional, aprenda a levar esse vazio para Deus. Ore quando sentir aquela necessidade de ser escondido imediatamente. Coloque Deus no centro da sua identidade, não uma pessoa. E presta atenção,
Você não precisa aprender a não sentir falta de alguém. Precisa entender que quando alguém estiver longe, você ainda terá a si mesmo e a Deus. Ainda que o meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Só que se você quer aprender a dominar suas emoções para conseguir, sabe, amar a si mesmo, tirar o vazio do peito que teve com essa pessoa, se você quer aprender a aumentar sua autoestima, sua autoimagem e a parar de ser refém das suas emoções, eu vou deixar meu curso no link da descrição. Muito obrigado por assistir esse vídeo, fique com Deus e até!